Muito bom dia. Estamos aqui na primeira parte da aula do domingo, hoje, dia 28 de março de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2. Sou o professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru, além de outras turmas e colegas que vêm recuperar a disciplina. Sempre uma honra, um prazer e um privilégio. Hoje é um dia muito importante, pois vamos concluir mais uma matéria, mais uma disciplina do curso de formação de vocês. Nossa programação de hoje é concluir o conteúdo, fazer uma abordagem geral, que vai servir de revisão e aplicar a nossa avaliação, a nossa prova. Muito bom, já tenho colegas aqui animados, né, motivados, e vamos, então, concluir aquilo que vai nos alavancar para o mercado de trabalho. Amigos, desde ontem eu estabeleci aqui junto a vocês os níveis administrativos, falamos do nível estratégico, do nível tático, do nível operacional. O estratégico é o nível das tomadas de decisão, normalmente relacionado com a direção da empresa, a parte mais elevada. O tático, normalmente, é relacionado com a gerência, a parte intermediária. E o operacional é relacionado com a supervisão e com a execução, relacionado com, obviamente, a parte instrumental ou prática das empresas, né? Estratégico, tático e operacional são os níveis administrativos das empresas, das entidades, das organizações. Seja você da área de eletrotécnica, seja você da área de mecânica, você vai, obviamente, estar em empresas. E nessas empresas você poderá encontrar esses três níveis, certo? Então, se alguém te perguntar quais são os níveis principais de uma empresa, de uma organização, de uma entidade, você vai dizer que são os níveis estratégicos, tático e operacional. Muito bem. Assim como os níveis são classificados, nós também podemos classificar alguns outros elementos, né, que nós vamos aqui estudar. Para essa disciplina, o planejamento é algo muito importante. Planejar está relacionado com programar, com antever, com preparar. E o planejamento, que você já sabe o que é, ele pode ser classificado também em três tipos: planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. O planejamento estratégico geralmente é feito por diretores e o gerente geral, serve para a empresa toda. O planejamento tático normalmente é feito por diretores de departamentos ou gerentes de departamentos e setores, e ele só serve para aquele setor, só serve para aquele departamento. Planejamento tático do setor de produção, só serve para o setor de produção. Planejamento tático do setor financeiro, só serve para o setor financeiro. Planejamento tático do setor de recursos humanos, só serve para o setor de recursos humanos. Planejamento operacional é um planejamento de curto prazo, normalmente feito por supervisores. Ele serve para executar tarefas ou para iniciar uma produção. Ele pode ser de curto prazo, um dia, algumas horas, algumas semanas, sempre de curto prazo. Tático, sempre de médio prazo. Estratégico, sempre de longo prazo, certo? Quem faz o estratégico? Os diretores, o gerente geral. Quem faz o tático? Os diretores de departamento, gerentes de departamento, os coordenadores. Quem faz o operacional? Os supervisores que se relacionam diretamente com os operários, com os executores, certo? Então, esses são os níveis administrativos relacionados com o planejamento também, estratégico, tático e operacional. Muito bem, estamos avançando, né? Quase concluindo já os nossos conteúdos. Que bom que vocês chegaram cedo. E é muito importante não perder nenhum minuto na última aula da disciplina. Excelente. Por isso que eu lanço logo o link de acesso cedo para começar às 8 horas em ponto. Isso é muito bom. Então, nós estamos aqui já alinhados, né, nesses conteúdos.
e eu vou agora lançar os últimos conteúdos para depois, então, estabelecer aqui a nossa parte de revisão geral e já te preparar para o momento da prova, para o momento da avaliação. Vamos lá. Amigos, nós, nessa disciplina de gestão aplicada 2, também valorizamos muito o controle, não é? Controle, você já sabe o que é, tem a ver com acompanhar, com verificar, com medir, com corrigir, com aferir, com mensurar. E aqui eu posso também classificar o controle em 3 tipos: controle preventivo, controle simultâneo e controle posterior. Controle preventivo, controle simultâneo e controle posterior, não é? Muita gente gosta de trabalhar com manutenção preventiva, por exemplo. Isso é um tipo de controle mais indicado. Tem gente que trabalha com a questão da manutenção corretiva. É importante, mas normalmente a manutenção corretiva é mais cara, não é? E já aconteceu bem depois. Luiz Souza, seja muito bem-vindo. Apresente-se aí, Luiz Souza, para a gente conversar com você. Você que é um caldeireiro tão experiente, não é? Diga alguma coisa. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Luiz, você estava aqui ontem na aula, você tem acompanhado os conteúdos? Como é que está aí o seu rendimento? Não, professor, ontem eu não acompanhei, quando eu estava de turno, só hoje. Certo. Tá certo. Pois agradeço a sua presença, né? E aí procure acompanhar também aqui a revisão, porque nós vamos fazer prova, mas vai ser bem tranquilo, né? Nós conseguimos estabelecer aqui o nosso conteúdo. Tá joia? Muito bem. Os colegas aqui falando no bate-papo, dando bom dia, né? Bom dia a todos também. Excelente. Colegas aqui adentrando ao ambiente, né? Vamos, então, finalizando aqui os conteúdos. E o controle preventivo, ele antecipa os problemas. Ele foca nos insumos, né? Nos recursos. Por exemplo, a inspeção de matérias-primas. Antes do problema acontecer, antes de haver alguma não conformidade, ele já checa, ele já verifica, né? O controle preventivo. Isso vale também para máquinas, equipamentos, tá certo? O controle simultâneo, como o próprio nome diz, ele corrige os problemas à medida que ocorrem. Você está numa linha de produção, aí de repente você tem ali um gargalo, uma interrupção, e você vai corrigindo à medida que os processos ocorrem, né? Foco nos processos, supervisão direta dos trabalhadores. Então, você não vai esperar terminar o serviço para você chamar a atenção ou para você corrigir os problemas. No caso do controle posterior, ele já corrige o problema depois que o problema está estabelecido. Ele tem foco nos resultados, ele tem foco na inspeção da qualidade dos bens. Acontece muito isso no controle de qualidade de produtos finais, né? Você verifica que você não deve deixar passar um produto que ele está com defeito e ele chegar no consumidor, certo? E, infelizmente, às vezes acontece, né? Você vê aí que até mesmo as grandes montadoras, às vezes, fazem um recall, né? A questão dos automóveis, eles dizem, você que comprou o automóvel da marca tal, modelo tal, vem aqui, porque esse problema pode causar um acidente. O que foi aquilo que aconteceu? Foi uma falha de controle, uma falha no controle da qualidade. Mesmo que eles tenham acompanhado todo o processo, eles deixaram aquele ponto passar. E aí eles são obrigados a fazer um controle corretivo, né? Um controle posterior, que gera muito desgaste, que gera, vamos dizer assim, muito retrabalho, que geralmente é mais caro e que não compensa para as empresas, mas são obrigados a fazer se deixaram o problema passar. Tá certo? Até aqui alguma pergunta, meus amigos? Dúvidas? Não, professor. Mas eu ouvi das motos que chegaram no novo modelo, né, em 2018, que Oi, Lucas. era um problema no defeito do programa. Então, pedindo para recolher a do ano passado, para fazer reajuste. Vou trocar por outra. Pronto, um exemplo, né, de controle corretivo, né? É claro que não é o melhor tipo de controle, mas precisa haver, precisa existir se você identificou o problema, se você identificou a falha, se você identificou a não conformidade, certo? Bom, com isso eu encerro oficialmente os conteúdos,
né? E nós vamos, a partir de agora, focar na nossa revisão geral, porque a coisa mais importante do dia de hoje é a nossa prova. Quero parabenizar aqueles que chegaram até aqui, porque todos que estão até aqui sinalizam que, obviamente, vão continuar no curso, vão concluir o curso, lembrando que este é um projeto que tem começo, meio e fim. Então, vamos perseverar, vamos avançar, vamos continuar, vamos progredir. Não é? Quando você perceber que você está esfriando, que algum colega está esfriando, se aproxime, dê aquela força, incentive, não é? E coloque a turma para frente, as turmas para frente, para que nós possamos, obviamente, garantir que esse investimento que você está fazendo, que não é só de dinheiro, é de tempo, é de energia, é de muita coisa, são sacrifícios, possam, de fato, valer a pena. Estamos aqui para trabalhar firmes, fortes, de maneira contundente, para que, de fato, você tenha um bom rendimento, um bom resultado. Certo? Muito bem. Professor, para a prova, eu devo me concentrar em quê? Você deve se concentrar nos principais tópicos abordados por nós ao longo da disciplina de Gestão Aplicada 2, certo? Professor, aponte esses tópicos para que eu possa relembrar. A disciplina Gestão Aplicada 2, também chamada PCM, pode ter um foco no planejamento, no controle, na manutenção. E a contextualização dessa disciplina aborda a Revolução Industrial, o organograma, o fluxograma, a administração científica, a administração clássica, a administração humanizada, o planejamento e, por fim, o controle. Claro que tem outros temas, né, que nós discutimos e apontamos, estes são os principais, mas você pode focar na contextualização de maneira geral e depois aprofundar nos tópicos, certo? Falamos da Revolução Industrial exaustivamente já, e falamos dela desde a Gestão Aplicada 1, falamos agora na Gestão Aplicada 2, não é? É um assunto importante. Falamos do organograma, né? Desde a semana passada, gráfico que exibe a hierarquia, a estrutura organizacional da empresa. Aí citamos exemplos de organograma. Esse aqui é um exemplo simples, bem didático, bem pedagógico, não é? Onde nós temos aí uma estrutura com níveis hierárquicos, onde um se reporta ao outro. Falamos também do fluxograma, né, que é um gráfico que exibe as etapas de um processo, normalmente um processo produtivo, mas pode ser também um processo de prestação de serviços. Nesse caso, o exemplo retrata o fluxograma da fabricação da cachaça, mas eu poderia fazer o fluxograma da fabricação de um automóvel, da fabricação do leite longa-vida, ou da prestação de um serviço, como um atendimento, por exemplo. Falamos da administração científica, tendo por foco o Frederick Taylor, a engenharia aplicada, o taylorismo, o fordismo, a produção em massa, a produção em série, a economia de escala, a busca da eficiência, o the best way, que é a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de fazer alguma coisa. Falamos da motivação através da abordagem do homo economicus, né? O homem econômico, aquele que busca recompensas materiais. E abordamos o estudo de tempos e movimentos, também chamado de tempos e métodos. Ainda falamos da administração clássica, com Henri Fayol, também com a engenharia aplicada, com o organograma, hierarquia, departamentos e setores. E a inspiração nos modelos militares e religiosos de administração. Foco na estrutura e na empresa como um todo. A motivação aqui também é pelo homo econômicus, o homem econômico que busca recompensas materiais. Tratamos da administração humanizada e nela abordamos que a administração se envolve não só com a engenharia, mas também com a psicologia, com as ciências do comportamento. Temos aqui o exemplo do psicólogo Elton Maio, da psicologia aplicada, das condições de trabalho que influenciam a produtividade, a fábrica bem iluminada, um ambiente seguro, ele proporciona uma produtividade maior.
foco no ser humano, foco nas necessidades humanas, motivação do homem social. E o ser humano tem necessidades. Abraham Maslow, outro psicólogo, aponta a hierarquia das necessidades humanas. Necessidades de fisiologia, fisiológicas, como, por exemplo, se alimentar, dormir, se abrigar e descansar. Necessidades de segurança, não é? Como a segurança física, mas também a segurança psicológica. Eu vou receber meu salário em dias, então estou seguro. Eu não vou me acidentar na empresa, então estou seguro. A segurança social, aqui no caso social, se reflete nas amizades, nas interações, na família, na comunidade com a qual você interage. Necessidades de estima, de status, de reconhecimento. Olha aí, o Luiz Souza é um grande caldeireiro, um grande profissional, isso é reconhecimento. Né? Dr. Wilde mandou lembranças para você, Luiz Souza. Né? Então, isso é importante. Olha aí como ele se sente bem com isso, certo? Isso é um exemplo de estima. Necessidades de realizações pessoais, não é? Você tem aquele sonho, aquele projeto de vida, você trabalha e estuda tanto porque você quer oferecer boas coisas para os seus filhos, ou porque você sempre quis fazer aquela viagem, ou porque você tem um projeto de vida, ou porque você quer deixar um legado para a humanidade, você quer deixar a sua contribuição, você fez uma invenção e quer patentear, você escreveu um livro, ou então você deixou a sua contribuição para a sua comunidade. Isso é muito importante. São as necessidades humanas, certo? E falamos dos níveis administrativos, que são estratégico, tático e operacional. O estratégico, ele abrange a empresa como um todo, envolve a organização como um todo, traça diretrizes, diagnóstico, é de longo prazo, tem objetivos globais, ou seja, gerais, e uma orientação ampla e abrangente. Quem está no nível estratégico, geralmente, são os diretores. Às vezes, o gerente geral também se envolve no nível estratégico. No nível tático, nós temos as gerências, de uma maneira geral, né? As gerências de departamentos, de setores, os coordenadores, e até alguns diretores específicos podem se envolver no nível tático. Planos mais detalhados por departamentos ou unidades. O tático ele é mais específico. Vou fazer o planejamento de marketing, então é tático, né? Ou de recursos humanos, ou de produção. Foco no médio prazo. Objetivos com enfoque por departamentos, por setores. Temos um nível operacional, normalmente composto por supervisão, operários, funcionários de chão de fábrica, executores, que detalham as tarefas de maneira mais isolada, não é? Mas que tem a ver com a execução específica do trabalho, do serviço, não é? Das tarefas, da produção, e o foco é no curto prazo. Façam isso hoje, vocês têm 5 horas para produzir 5.000 peças, então isso é operacional, certo? E falando de planejamento, especificamente, o planejamento que nós já estudamos anteriormente, ele também pode ser classificado em tipos. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico é feito por aquelas pessoas do nível estratégico, né? Os diretores, o diretor-presidente, às vezes o gerente geral, e ele serve para a empresa toda. O planejamento tático é feito por gerentes de departamentos, alguns diretores de setores, e ele serve para aquele setor apenas, e é de médio prazo. O planejamento operacional normalmente é feito por supervisores ou líderes, aqueles que lutam diretamente com o operário, com o funcionário, com o executor. E normalmente ele é de curto prazo. Muito bem. Falamos também e abordamos o controle e os tipos de controle. Controle preventivo, que antecipa os problemas. Controle simultâneo, que corrige problemas à medida que eles ocorrem. E controle posterior, corrige problemas depois que os problemas ocorrem. Certo? Então, basicamente, isso resume a nossa matéria, a nossa disciplina de gestão aplicada 2. É claro que aprofundamos esses conceitos ao longo das aulas, não é? Daqui a pouquinho vocês farão uma atividade para poder compilar esses conhecimentos. E depois disso, nós já vamos nos preparar
para fazer a nossa prova, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Então, eu vou encerrar esse bloco. Daqui a 2 minutinhos eu volto e vou explicar que atividade é essa. Daqui 2 minutos.